Fala, craque. O assunto de hoje cresceu no noticiário porque mistura notícia quente, bastidor, contexto, leitura técnica e impacto direto no ambiente do clube ou da competição. Neste vídeo eu vou organizar o que aconteceu, o que isso muda de verdade e como essa história pode mexer com os próximos dias do futebol. Não e só manchete. Tem detalhe, tem pressão, tem contexto e tem uma leitura que pode mudar a forma como você enxerga esse caso. Bloco 1. Tem que ser um pouco mais malandro, Luciano cobra elenco do São Paulo, mas confia em título. O ponto principal aqui é o seguinte, o atacante Luciano cobrou o elenco do São Paulo após a derrota por 3-2 para o Corinthians, no domingo, na Neoquímica Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na mesma entrevista, porém, ele elogiou o grupo e afirmou que o time tricolor pode brigar pelo título do torneio. A principal reclamação do camisa 10 foi sobre a falta de concentração no início do segundo tempo. O São Paulo foi para o intervalo empatando por 1-1, mas sofreu 2 gols antes dos 12 minutos iniciais da segunda etapa. Principalmente em clássico e jogos fora de casa, precisamos entrar mais ligados no segundo tempo. Não podemos em 15 minutos tomar 2 gols do jeito que foi. Se não me engano, a posse de bola era nossa nas 2 vezes, cedemos o contra-ataque e acabamos tomando o gol, disse Luciano. Tínhamos acabado de fazer um gol e voltar para o vestiário. Sabíamos que eles iriam pressionar. Nosso time tinha que ser um pouco mais malandro, acrescentou. Luciano antes de Corinthians x São Paulo, foto, Marcos Riboli, nosso time tem muitos jogadores jovens, mas também tem bastantes experientes. Tem que saber digerir isso e melhorar, porque senão vai ser complicado todo começo de segundo tempo sofrer mais e tomar gols. Clássico não permite erro do adversário. Questionado se o São Paulo poderia brigar pelo título do Brasileirão com o atual elenco que possui, Luciano demonstrou certo incômodo com a pergunta ao responder. Dá, claro que dá. Só de você estar no São Paulo, você tem que brigar por títulos. Nosso elenco é muito bom, tá? Se Deus quiser no final da temporada a gente vai comemorar títulos e aí eu volto a falar contigo. O tricolor volta a campo nesta quarta-feira, 13, às 19 horas, quando visita o Juventude em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, vitória do São Paulo por 1-0. Luciano comemora gol do São Paulo contra o... Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Bloco 2. Situação de raça, CBF divulga análise do gesto de Bobadilla em Corinthians x São Paulo. O ponto principal aqui é o seguinte, a CBF divulgou a íntegra da análise do VAR na decisão pela não expulsão do meio-campista Bobadilla, do São Paulo, por supostamente fazer um gesto obsceno durante a comemoração de gol no clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, na noite do último domingo. O árbitro Anderson Daronco interpretou que não houve qualquer desrespeito às regras do jogo pelo São Paulino. No vídeo, é possível perceber que Daronco vê o gesto como característico dos jogadores da América do Sul. Gesto de Bobadilla na comemoração de gol do São Paulo, foto, reprodução ao fim da partida, mesmo com a vitória por 3-2 no Majestoso, o Corinthians reclamou muito da decisão da arbitragem pela não expulsão de Bobadilla. O executivo Marcelo Paz afirmou publicamente que cobrará explicações da CBF. Recentemente, o clube do Parque São Jorge teve 2 atletas expulsos em partidas do Brasileirão por gestos semelhantes. No jogo contra o Fluminense, pela 9ª rodada, o volante Alan recebeu o vermelho por segurar nas partes íntimas e as balançar em direção ao adversário. Dias depois, no clássico com o Palmeiras, pela 11ª rodada, foi a vez do volante André ser sacado de campo por repetir o gesto em direção ao atacante Flaco Lopes. Abaixo, confira a íntegra do áudio. Anderson Daronco, árbitro de campo, alguma coisa com gestual de saco. O Corinthians está falando que houve uma possível comemoração de mão no saco, ok? Eles estão falando que foi o Bobadilla. Rodolfo Toschi Marques, responsável pelo VAR, não há clareza para uma situação de cartão vermelho aqui. Ele faz com as 2 mãos, mas não chega a encostar nas partes genitais. Ele faz tipo um raça, vamos. Dá para interpretar, não tem contato nas genitais. Alguém vê alguma coisa diferente? Elton Nunes, assistente do VAR, não, ele não encosta no corpo dele. Rodolfo Toschi Marques. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala, o mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Como o Mike perdeu espaço e foi afastado no São Paulo. O ponto principal aqui é o seguinte, Mike está mais uma vez em baixa no São Paulo. Aos 21 anos, o lateral direito ganhou prestígio sob o comando de Crespo e teve chances entre os titulares, mas perdeu espaço após a chegada de Roger Machado e está novamente afastado e treinando separado do restante do elenco. Mike foi uma decisão conjunta entre comissão técnica e diretoria. Desde que cheguei aqui, tenho conversado com Mike que ele tinha que evoluir nos treinos para se colocar em condição de competir com os outros jogadores da posição, e isso foi para ele alcançar esse nível, disse o técnico Roger Machado, após a derrota no clássico contra o Corinthians. Internamente, há a cobrança para que o jogador melhore seu desempenho nos treinamentos.
A comissão técnica entende que, sem essa evolução, ele não voltará a ser relacionado. Mike perdeu espaço após a chegada de Roger Machado. Foto, São Paulo FC. Mike não é relacionado desde 21 de março, quando São Paulo foi derrotado para o Palmeiras. A última vez que entrou em campo aconteceu no revés para o Atlético Mineiro, no dia 18 de março, a única sob o comando de Roger Machado. A intenção da comissão técnica era contar com Mike para o jogo contra o Milionários, no último dia 28, mas o lateral direito se apresentou com dores musculares e ficou fora. A ausência foi a gota d'água, e o jogador passou a treinar em horários alternativos. No início da temporada, Mike desbancou Cédric Soares e virou titular em 7 oportunidades com Crespo. Após a contratação de Lucas Ramon, vindo do Mirassol, o atleta passou a frequentar o banco de reservas. Mike registra foto com Arboleda no CT do São Paulo. Foto, reprodução, Instagram. O sumiço do lateral contrasta com a estratégia adotada por Roger Machado com os garotos das categorias de base. Igor Felisberto, lateral direito de 19 anos, ultrapassou Mike na fila e fez a sua estreia. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://p.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Roger aguarda variação, mas quer São Paulo com titulares em jogo decisivo pela Copa do Brasil. O ponto principal aqui é o seguinte, o São Paulo, depois da derrota por 3-2 para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, muda seu foco para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19 horas, o tricolor encara o Juventude pela partida de volta da quinta fase da competição mata-mata. Apesar do pouco tempo de descanso entre os jogos, o São Paulo terá força máxima no Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado explicou, em entrevista coletiva no último domingo, que ainda não sabe qual será a escalação, mas a tendência é repetir o time utilizado contra o Corinthians. A gestão de utilização dos jogadores na Sul-Americana foi pensada nos compromissos logo em seguida, pelo Brasileirão, Clássico e Copa do Brasil. Ainda hoje não tenho essa resposta. Amanhã, segunda, na reapresentação, vamos avaliar o desgaste dos atletas e organizar a equipe para quarta-feira. A intenção é repetir a escalação nesses 2 jogos importantes. A Copa do Brasil, além de ser um título importante, pode trazer uma premiação financeira importante, disse Roger. Roger Machado em Corinthians x São Paulo. Foto, Rubem Chiri, SaoPaulo.net. O São Paulo venceu o Juventude por 1-0 na partida de ida da quinta fase, no Morumbis, e, por causa da pequena vantagem, se planejou para ter seus titulares à disposição no Alfredo Jaconi. Na semana passada, preocupado com o Clássico e a Copa do Brasil, o São Paulo entrou em campo contra o O'Higgins, ainda na fase de grupos da Sul-Americana, com uma escalação reserva, apesar de os titulares terem viajado ao Chile. Contra o Corinthians, o São Paulo foi a campo com Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilla e Luciano, Arthur, Calera e Ferreira. O objetivo de Roger Machado, agora, é repetir a escalação contra o Juventude. O São Paulo treina segunda e terça-feira antes de viajar para Caxias do Sul, mas assista, tudo sobre o São Paulo no GE. Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato. Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e tomada de decisão da comissão técnica ou da diretoria. Na minha visão, essa notícia ganha tamanho porque ela abre implicações esportivas e políticas ao mesmo tempo. Quem acompanha o futebol no detalhe sabe que uma pauta desse tipo nunca para no primeiro desdobramento, ela contamina escala. Mercado, postura em campo e o discurso público do clube. Por isso, vale observar não só o que aconteceu agora, mas também qual resposta vem no próximo jogo, na próxima entrevista e no próximo movimento interno. Bloco 5. Súmula de Corinthians x São Paulo cita bobinas de... O ponto principal aqui é o seguinte, jogando com parte das arquibancadas fechadas diante do São Paulo por conta de uma punição do STJD, o Corinthians pode entrar novamente na mira do tribunal. Em súmula enviada à CBF após a partida do último domingo, 10, que terminou com vitória alvinegra por 3-2, o árbitro Anderson Daronco relatou objetos arremessados em campo na Neoquímica Arena. Segundo o documento, um cigarro eletrônico foi jogado no gramado logo após o gol da equipe visitante, na reta final do primeiro tempo. Relato que no momento do gol do São Paulo FC, foi arremessado no campo de jogo em direção aos atletas do clube que estavam comemorando o gol um VAP, um isqueiro e um óculos de sol. Não foi possível identificar se os mesmos atingiram algum atleta. Houve ainda o lançamento de bobinas de papel no retorno das equipes para a segunda etapa, fato também relatado em súmula. Atraso no segundo tempo de jogo devido à entrada tardia do SC Corinthians Paulista e também devido ao arremesso de bobinas de papel no campo de jogo vindo da arquibancada norte, local onde se encontrava a torcida do SC Corinthians Paulista. Tais bobinas de papel atingiram a meta e estavam sobre o campo de jogo, impossibilitando a visualização das linhas demarcatórias. Cabe relatar que houve uma intervenção do capitão do Corinthians para que a torcida parasse de jogar tais bobinas de papel. Anderson Daronco relatou ainda uma mudança não comunicada em relação ao uniforme que foi utilizado pelo goleiro Hugo Souza. Relato que o SC Corinthians Paulista não utilizou o uniforme de goleiros previamente definido pelo Departamento de Competições, na cor laranja, utilizando a cor cinza no referido jogo. Próximos jogos do Corinthians C, 14:05, 19h30, de Brasília. Copa do Brasil Botafogo, F, 17:05, 16h, de Brasília. Brasileirão Penharol, F, 21:05, 21h30, de... Quando a gente amplia a lente, percebe que isso não afeta só o fato imediato.
Afeta a confiança, hierarquia, percepção da torcida, leitura da imprensa e